Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live tão esperada aí da semana. Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí, tudo bem? Beleza? Sejam bem-vindos. Tudo certo? Muito bem, turma. Olha só, hoje a gente vai conversar aqui com a Mariana. É isso mesmo, tá? A gente vai conversar aqui com a Mariana. A gente vai bater um papo muito bacana aqui, tá? Bem no freestyle mesmo, sobre esse problema aí da pornografia, beleza? E é isso, tá? A gente vai falar aqui muita coisa, eu espero, tá? Espero que vocês acompanhem aqui, né? Espero que vocês também mandem as perguntas de vocês aqui, beleza? Porque o tema é, né, o tema que eu vejo todos os dias, né, o tema que eu falo disso todos os dias, que eu converso com as pessoas, que eu ajudo as pessoas, enfim, né? Eu só falo disso o tempo todo. E a gente vai conversar aqui com a Mariana. É muito importante trazer a Mariana aqui, é muito importante falar com a Mariana aqui, porque a Mariana é uma mulher, óbvio. E isso é muito, muito importante. Eu sinto muita falta de uma voz feminina, às vezes, podendo falar disso daqui, que, né, dá um tom diferente, dá até mais esperança para as moças, para as mulheres que estão aqui ouvindo a gente, beleza? Então, vou chamar a Mariana aqui. Comecemos. Olá, Oi, 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 tô me ouvindo? ouvindo tamo, só não tô vendo que tá vermelho. Ai, Aí, peraí. Aê! aí, tudo Como é que bem? tira os comentários da tela, você sabe? Eu vou desativar os comentários aqui. Boa. Que aí eu não consigo nem olhar pra mim. Tá beleza agora? Agora tá show de bola. Tudo Tá bom. me ouvindo bem? E aí, tudo bem? Finalmente, né? Então, a gente trocando mensagem ali, mas finalmente aqui, presencialmente, a gente tá se vendo e se falando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Prazer poder falar aqui com você sobre esse assunto da pornografia que volta e meia. Eu acho que você já fez uma live com o Simon uma vez, não já? Sobre esse assunto. Não, ainda não. A gente, inclusive, vai fazer essa semana. Mas Você eu vai. sempre posto o texto que ele escreve e tal. Foi justamente por isso que falaram de você pra mim, né? Porque eu tava comentando sobre pornografia. E aí várias pessoas comentaram sobre o seu perfil, né? Falando, poxa, tem um cara que fala muito sobre isso, que estuda bastante o assunto, que faz um trabalho bem legal aqui. E era muita gente falando de você, não era uma pessoa. Eu falei, pô, deixa eu ver qual é a desse cara aqui. Aí eu fui ver e falei, caramba, tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa legal. E aí a gente trocou mensagem, falou, vamos fazer essa live que vai dar bom, porque é um tema, é treta, né? É polêmica, é treta porque, né, porra, é um negócio que, né, a gente vai falar dos problemas aqui. Mas eu tava falando, pessoal, que eu fico muito feliz de poder falar com você porque você é uma mulher e tá, né, vai falar aqui sobre esse assunto. E é muito interessante isso, porque, Você né, eu já não consigo. definiu o meu gênero? Que absurdo! Mais ou menos, mais ou menos o que eu acho que é, né? Não, tô Mas zoando. Sou menina, gente, sou menina, juro. eu não consigo ser homem e mulher ao mesmo tempo, né? Por mais que eu possa tentar, eu não consigo falar com a voz macia e feminina. Então é legal ver uma mulher falar disso daqui comigo e trazer uma esperança também para as namoradas, noivas, as casadas e as solteiras também, as mulheres que têm problema com a pornografia. Isso é uma realidade, o pessoal acha que é, né? Sei lá, é coisa que homem faz, é coisa de homem. A gente vai ver aqui que a verdade é que existem várias mulheres que estão presas nisso aí, que adquiriram esse problema e que sofrem muito por conta disso. Mas começa se apresentando aí. Ah, não, primeiro comentando isso que você falou, é engraçado porque era um assunto que eu nunca tinha tocado aqui, né? Assim, eu falo sobre política, falo sobre outros assuntos de modo geral também, falo muito sobre a vida, sobre religião, sobre Deus, enfim. Mas, por alguma razão, eu falei, lembrei qual foi a razão. Um cara me escreveu aqui na caixinha de pergunta falando o seguinte:
Eu tenho um sonho. Nossa, eu fiquei chocada com isso. Mas o cara falou assim: eu tenho um sonho de ser corno, de fazer a minha mulher me trair, alguma coisa nesse nível. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, tipo assim. Não, ele queria que eu o ajudasse a convencer a mulher dele, né? Tipo assim, fala alguma coisa para convencer a minha mulher, porque eu quero muito que ela me traia. E aí eu pensei sobre isso, eu falei: caramba, não é possível que esse pensamento seja uma coisa que veio do nada, assim, né? Tipo, não, isso não veio do nada. E aí, pensando, eu falei: cara, mas é óbvio que isso é fruto de um consumo excessivo de pornografia. Onde que você vê isso acontecer de maneira tão naturalizada? Né? Onde que você vê uma situação como essa, do cara feliz em ver a mulher tendo relação sexual com outro? Em vídeo de pornografia. Então, na hora de um estalo, eu falei: caramba, só pode ser isso. Pode ser até que nem seja o caso dele, mas isso foi ótimo, porque me deu ali uma brecha para tocar nesse assunto, que é algo que eu sempre vi como um problema absurdo, mas eu nunca tinha falado aqui. E quando eu escrevi essa resposta, né, a esse cara, e depois eu desenvolvi o assunto um pouco melhor, Miguel, eu fiquei impressionada com a quantidade de mensagem que eu recebi, do feedback que eu recebi por causa desses stories. Gente achando legal por eu ter tocado nesse assunto, gente falando que nunca tinha pensado no quanto isso poderia ser uma coisa ruim. E o principal, gente falando que tinha esse problema, que tinha esse vício em pornografia. E acredite, eram muito mais mulheres do que homens. Talvez porque o meu público seja majoritariamente feminino, claro, mas ainda assim, justamente por causa do que você falou, né, que a gente tem essa crença de que os homens estão muito mais suscetíveis a isso. Quando eu vi aquele número absurdo de mulher me escrevendo, falando que tinha problema com pornografia, eu fiquei muito assustada. Eu falei: caramba, mas não é possível que isso atinja as mulheres dessa forma. E as outras mulheres eram mulheres relatando problemas no relacionamento, porque o marido, o parceiro, o namorado era viciado em pornografia. Então, assim, de alguma forma ou de outra, as mulheres são muito atingidas por isso. E aí, quando eu me dei conta desse problema, eu falei: caramba, a gente tem uma treta desse tamanho para resolver. E aí, por isso a ideia dessa live é tão legal, porque eu quero que você desenvolva esse assunto, né? Mas aí, me apresentando aqui, bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu tenho 28 anos, eu sou jornalista, comentarista de política, faço esse trabalho aqui na internet há 11 anos já, escrevendo sobre política, comentando o cenário político do Brasil e do mundo de forma geral também. Em 2019, eu criei um clube de leitura liberal e conservador para estudo desses temas. E hoje é o maior clube de leitura do Brasil, tenho mais de 10 mil alunos lá. Então, é um projeto que eu me dedico bastante e que eu faço assim com muito amor e carinho aqui. Então, essa sou eu, assim, de maneira muito resumida, essa sou eu. E apresente-se você agora para os meus seguidores que não lhe conhecem. E foi daí que surgiu a nossa live, né? Foi Sim. a Mariana da mensagem do sujeito que tocou nesse assunto e a Mariana resolveu falar disso. Os meus seguidores foram lá, começaram a falar com a Mariana. Acho que, sei lá, né? Pessoal que me conhece, a gente tem que fazer uma live, vamos fazer uma live, e a gente alinhou a live. Eu sou psicoterapeuta, meu nome é Miguel Soriano, tenho 27 anos, completei dia 3 de abril agora, 27 anos, um ano mais novo que a Mari. E eu trabalho com esse assunto, trabalho assim mesmo, né, remunerado desde 2015 com esse tema, atendendo gente, e eu estudo esse assunto mais ou menos desde 2013. E mesmo assim, eu digo, eu estou atrasado no assunto, porque os primeiros livros sobre adição e pornografia, eles são do início da década de 90. Né? Então, eu estou no mínimo atrasado, né, uns 20 e poucos anos no tema. Hoje mesmo eu estava lendo um livro aqui sobre esse assunto, e o livro é de 2003. E Muito aí, recente, né? exato, o tema é muito recente, a gente ainda nem tem ideia do quanto que isso ainda pode impactar a sociedade e o quanto que isso ainda vai impactar a vida das pessoas, né? Porque é um negócio muito recente. Mas o que me chamou muita atenção, até comentei com a minha esposa, é que o livro de 2003, ele dizia o seguinte: olha, no ano de 2003, nos Estados Unidos, né, houve uma movimentação de
13 bilhões de dólares no mundo pornográfico. Ou seja, 13 bilhões de dólares, né, foram movimentados ali com pornografia. E aí o autor diz o seguinte: esse número tende a crescer na medida em que a adição ao vício em pornografia for aumentando. Ou seja, 2003, ou seja, quase 20 anos atrás. Então, sei lá, Imagina o quanto não cresceu já, né? Imagina a grana, né? Eu falei assim, imagina a grana que não se investe nisso, que não, né? Como é que funciona isso, né? E isso me chamou muita atenção, porque a gente está em 2021 e as pessoas pensam assim, né? Como é que rola esse negócio de grana? Como é que rola esse negócio de grana na pornografia? Então, de onde é que vem essa grana? Porque hoje é tudo gratuito, vamos dizer assim. O problema é que, e aí eu entro com o que eu vi. Essa é uma curiosidade que eu tenho também. Verdade. Como é que rola grana no universo pornográfico? Existem várias formas de rolar grana. Tá. Várias. Uma é por publicidade mesmo, né? Então, por exemplo, o sujeito, né, você tem lá uma marca X de produto erótico ou de lingerie, inclusive, vai lá, né, e vai num site pornográfico gratuito e, vamos dizer assim, e faz uma parceria com o site, né? Pode ser por clique. Olha, a cada clique, né, tem o vídeo X. E aí no vídeo X aparece do lado um anúncio. Sim, Para cada entendi. clique anúncio da marca tal, né, o site pornográfico recebe tantos por cento daquela venda concretizada. Tem como ser assim. Só que, o que acontece? O que acontece é um negócio muito, muito simples da gente entender. Muito simples da gente entender. A pornografia é uma coisa simples de entender. Por quê? Porque a gente vê o seguinte: ela é como uma armadilha. Não tem problema assistir, eu vou assistir, não tem problema, é um negócio que dá uma apimentada no relacionamento, é um negócio que não faz mal pra ninguém, só dá prazer. E aí a gente põe o pé na armadilha. Quando a gente põe o pé ali, aquilo pega a gente e prende. Como assim prende? A pessoa ela pode tentar parar sozinha e dificilmente ela vai conseguir. A pessoa, quando ela tenta parar, ela fala assim: caramba, eu nunca achei que era tão difícil parar isso. É como um vício em qualquer outra droga, né? Como um vício em qualquer outra droga. E o que acontece? Como, né, qualquer outra droga, a pessoa tem uma necessidade de escalar. Daqui a pouco aqueles vídeos que estão ali não chamam tanta atenção mais, e ela precisa escalar, ela precisa de vídeos novos, 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 novos. E aí o que acontece? Existe um momento que essa pessoa vai pagar uma assinatura. Por quê? Porque a assinatura de R$ 29,90, ela guarda vídeos em 4K, por exemplo. É um Netflix de pornografia, né? E a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia da quantidade de pessoas, né? Eu já tive vários pacientes que estavam aí, né? E eles não assinavam um só. Porque a gente não assina só Netflix, né? Ah, A é gente- Prime, é tudo, né? então, eu já tive pacientes, pessoas que assinavam ali 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 páginas dessas de conteúdo, né? Adulto, assim. Então, sei lá, R$ 50 assim, Caramba. né? Então existe muito dinheiro movimentado nisso. Que loucura. E você falou uma coisa aí que eu fico pensando sobre isso. Eu pensei muito sobre isso quando eu falei nesse ponto, porque teve uma moça que me escreveu e ela comentou isso. E aí eu fiquei refletindo sobre o quanto isso era uma realidade para quantas pessoas, né? Que ela disse o seguinte: poxa, eu comecei muito cedo a consumir pornografia. Era uma menina jovem, ela não tinha nem 20 anos, acho que ela tinha 19 ou 18. Ela disse que começou a consumir pornografia muito cedo, assim, com 10 anos, 9, 10 anos, né? Porque com 9, 10 anos, um menino de 18, 19 já tem acesso à internet tranquilamente, né? E a gente já tinha, então imagina eles. E aí ela disse que começou a consumir isso, né? Ia para a escola, aí via os amiguinhos falando, ficava ali naquela curiosidade. Os amiguinhos mostravam um vídeo no celular e ela ficava interessada naquilo e começou a assistir. E aí essa moça falou para mim o seguinte: Mari, o que começou a me assustar e eu me dei conta de que realmente aquilo ali era um problema muito grave. E aí a gente está falando de uma menina jovem, né? Você deve ter um número absurdo de pessoas muito mais velhas que já consomem isso há muito mais tempo. Ela disse o seguinte: eu não me satisfazia mais com o que eu via. Então, assim, eu entrava num site qualquer desses
Eu via um videozinho lá amador e aquilo já não fazia mais diferença para mim. Então eu queria sempre consumir coisas novas, porque a vida é isso, né? A gente brinca falando que é porta de entrada para outras drogas, mas né? Você começa ali com um cigarrinho, aí daqui a pouco você tá. Então, assim, claro que não é todo mundo, obviamente. Estou fazendo uma piada aqui, mas é uma coisa que acontece no mundo da pornografia. E aí, qual é a pergunta que eu queria te fazer? Eu queria entender se há uma justificativa, né? Você como terapeuta e tal, para isso, de que assim, poxa, eu comecei a ver um vídeo simples, entre aspas, mas agora aquilo já não me satisfaz. Porque eu imagino que quando você consome esse tipo de conteúdo, libera algum hormônio na sua cabeça, né? E aí tem uma reação química, e aí você se satisfaz com aquilo de alguma forma. É que nem você comer um prato de brigadeiro, você vai ficar muito feliz. Só que chega uma hora que aquilo ali já não está mais te dando aquele prazer que dava antes. E aí você começa a ir atrás de outras coisas. E esse ir atrás de outras coisas é que eu acho que é um problema. Porque aquele videozinho amador já não te interessa mais. E aí você parte para coisas que são muito absurdas. E eu vou dar um exemplo aqui, como pedofilia, talvez. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Se há uma relação mesmo e em que ponto essas coisas se tocam, né? Porque isso é uma coisa que, quando essa moça me escreveu, eu falei, caramba, mas, putz, isso faz muito sentido. Aquilo já não é mais interessante. Então, vamos atrás de coisas mais adrenalina, né? A coisa que seja mais interessante. E aí, onde é que as pessoas podem chegar com isso, Miguel? Me conta. Exato, Maria. Eu acho assim, eu às vezes fico muito impressionado com... É muito bonito isso até. Esses dias pra trás eu estive conversando com a Mandy Nutri e ela também tocou nesse... Ai, Mandy, amo. Conversando sobre isso ali. E ela disse assim, Miguel, eu não sabia que... Eu sempre soube que assim, isso pra mim sempre foi estranho, assim, nunca, né, tive contato com isso e tal, mas eu não sabia que isso era tão perigoso. Eu toquei nesse tema aqui, um monte de pessoas vieram aqui conversar comigo, isso. E ela assustada com a reação das pessoas. E eu acho muito bonito isso, assim, da parte, né, quando eu converso com vocês, mulheres, porque eu acho que eu tô assim, como eu já vi de tudo, né, eu tô imune a sustos. Então, eu não me assusto com mais nada, né? E quando eu vejo, às vezes, vocês falando com uma certa surpresa e inocência, eu acho muito bonito. Por quê? Porque a maior parte dos casos que eu atendo e das pessoas que me acompanham, as pessoas já perderam muito desse limiar, né? Já estão muito dentro da pornografia. Já estão muito dentro da pornografia. Então, vamos fazer um exercício muito simples de imaginação. E sim, existem algumas moléculas químicas mesmo que acontecem ali no próprio consumo de pornografia. Mas um exercício muito simples de imaginação é o seguinte. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente vai num rodízio de pizza e nesse rodízio só existe um sabor de pizza. Só existe pizza de frango. Frango com milho. Só existe um sabor. Aí você come um pedaço, você come 2, 3, 4, sei lá, né? Se tiver com muita fome, você vai comer bastante. Mas vai chegar um momento, né, que tu vai virar pro garçom e falar assim, olha, não tem nada mais no cardápio. Ele fala, não, só tem isso aqui, né? Se chegar no 10º pedaço, você não vai querer nunca mais ver pizza de frango por um bom tempo. Porque naquele cardápio não existe nenhuma novidade. O que acontece no rodízio de pizza comum? Você vai lá comer pizza e tem várias opções. E você fica curioso para poder experimentar cada uma daquelas opções. Quando a gente passa... É tanto que você fala assim, eu não vou comer mais de uma fatia desse aqui, porque eu vou comer o outro. Exatamente. Eu tenho que guardar um pedacinho para pizza doce no final. Isso. Posso, né? Então, o que acontece na pornografia é análogo. Ou seja, o que acontece na pornografia é que ali a gente tem um cardápio infinito de novidade, muito entre aspas. Uhum. Porque no limite não é novidade nenhuma, é sempre a mesma coisa, né? Não, ninguém consegue andar para trás. Então, fazer sexo é sempre a mesma coisa. Não existe muita novidade. A novidade está mais na fantasia do que no real. O que acontece? O sujeito, quando consome pornografia e todas as experiências humanas, né, tudo aquilo que é muito prazeroso na gente, libera um monte de coisa na nossa cabeça. Então a gente sabe hoje em dia que existe aquele negócio, aquela molécula do mais. Até tem um livro famoso sobre isso, o livro chama Molécula do Mais, que é a dopamina. Ou seja, quando a gente tem uma experiência muito prazerosa,
várias bolinhas de dopamina são liberadas no nosso cérebro. A gente fica super excitado. Então, quando a gente, sei lá, abraça um amigo, a gente conta uma piada, a gente dá aquela gargalhada, a gente fica feliz pra caramba, aquilo é dopamina passando aqui de um neurônio pro outro dentro da nossa cabeça. O fato é que a atividade sexual é um negócio que dá muito prazer, é um negócio que dá muita dopamina. Dá muita dopamina. E na pornografia não é diferente. Quando o sujeito ele vai e ele vê pornografia, ele consome pornografia uma vez, duas, três, quatro, ele consome algumas vezes. O que que acontece? De algum modo, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, né, de neurociência aqui, mas de algum modo o cérebro dele se defende daquilo. Ele fecha. Existe um negócio que chama receptor de dopamina. Então, um neurônio manda, o outro recebe. Lá pela quarta, quinta, sexta vez que o sujeito viu o mesmo tipo de vídeo, o cérebro dele fecha o receptor D2 de dopamina. Como quem diz assim, olha, parou. Essa quantidade de excitação aí é muito alta, eu não vou receber. E aí o que acontece na prática é que aquele mesmo vídeo não provoca aquela mesma excitação. Provoca uma excitação bem menor. O que que acontece? Esse sujeito então tem uma necessidade de escalada. Ele precisa aumentar a frequência e a intensidade. Como toda droga. Na cocaína, por exemplo, o sujeito aumenta a dosagem. Se era 5 gramas, agora é 10. Na pornografia, a intensidade é dada pela a quantidade de bizarrice que existe no vídeo. Então agora ele desenvolveu um mecanismo de tolerância. Ele está tolerante àquela droga. Ele está tolerante àquele problema. Então o que acontece? Ele tem que aumentar o nível da bizarrice e mudar o tipo do vídeo. E aí ele começa, né, escalando aos pouquinhos. Ele vai rompendo, né, os próprios limites, ele vai, né, rompendo as próprias barreiras religiosas, as próprias barreiras morais. Mesmo pessoas religiosas começam a fazer esse movimento e começam a se assustar, às vezes, né, por conta dessa escalada. Essa escalada, quer dizer, essa caçada, né, gera sempre dopamina, gera sempre dopamina. E a pessoa começa a fazer coisas que ela mesmo, né, acha estranho, ela mesmo rejeita. Como Ela essas. se acostuma, né? Exatamente. Ela rompe uma deadline, ela rompe uma linha, né, que fala assim, ó, aquilo ali eu nunca vou ver. Quando passa um determinado tempo, ela acaba vendo aquilo. Então ela rompe essa linha e ela cria uma nova. E assim eternamente. E assim eternamente. Foi isso que aconteceu com aquele sujeito que mandou mensagem para você, falando do desejo de se trair. Isso é né, esses fetiches, assim, a pornografia cria isso daí também. E a pessoa vai escalando, 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 por estar caçando uma encrenca, por estar fazendo algo errado. Isso gera ainda mais dopamina, isso ainda gera mais excitação. Então ela começa a entrar nessa trama de busca por encrenca, de busca por algo errado, de busca por algo que vai saciar esse quede insaciável que tem dentro do meu peito. E ela vai buscando, 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 buscando. E aí a porta está aberta para qualquer tipo de questão, para qualquer tipo de questão, qualquer tipo de problema, inclusive de pornografia infantil. Sim. Ela vai sendo seduzida por isso. Ela vai sendo levada por isso. Ela começa a ver, de repente, coisinha de adolescente, uma coisinha, né, mais sutilzinha. E aí, depois, ela acaba entrando, mesmo ali na pornografia infantil. Isso não vai acontecer com todo mundo, mas pessoas, às vezes, que vão dando mais corda, elas vão sim, vão caindo nessa. Então, o consumo de pornografia, ele pode gerar essa adição aqui, quer dizer, essa dependência química aqui mesmo, e ela pode levar a pessoa a ver coisas que ela nunca, em sã consciência, né, aprovaria. Eu já atendi casos assim, e é terrível. Ela Eu já vai atendi. rompendo todas as barreiras que existem, né? Isso é E, uma coisa muito perigosa. e assim, é muito tenso, é muito perigoso, né? Muito perigoso. Né? A pessoa, pô, preocupada com a polícia e essas questões todas. E é complicadíssimo. Então, a pornografia, ela é uma armadilha muito perfeita, Sim. porque ela vai levando a pessoa a níveis abissais muito devagar, como quem tem tempo para levar.
Que aí começa a, né, destruir família, né, destruir relacionamento. E aí a gente, né, vê a quantidade de relacionamentos que estão sendo destruídos por conta disso. É. Era nesse ponto que eu queria chegar, né, para te perguntar exatamente isso. Mas é uma coisa curiosa, porque pelas mensagens que eu recebi, claro que aqui eu não tenho acesso a todas as pessoas do mundo que consomem pornografia, mas eu tenho um público grande, então isso é uma boa amostra, de certa forma, né? E foram muitas mensagens, e é justamente, os relatos vinham justamente nesse sentido do que você falou, de ser uma cilada que às vezes você não percebe. Então é muita gente falando assim, a gente começa vendo um videozinho simples, né? Ah, não, isso não vai me deixar viciado, isso não vai me prejudicar. Imagina isso de jeito nenhum. E aí você entra nessa, né? Você vai enfiando o pé, e quando já foi o corpo inteiro, você tá até o pescoço de pornografia. E pior, né? Você passa a conduzir a sua vida a partir disso e você não percebe, porque isso reflete em outras coisas na sua vida, reflete nos seus relacionamentos, como você falou, isso chega na sua família, isso chega no seu casamento. E aí era essa pergunta que eu queria te fazer, porque como psicoterapeuta, você deve, e alguém que já atende esses casos há muito tempo, você deve ter ouvido assim horrores no consultório, né? Eu nem consigo imaginar o quê. Mas eu tenho uma certa curiosidade para saber de que maneira, na prática, né, assim, do nosso dia a dia, num casamento, numa relação familiar, de que maneira isso acaba impactando e prejudica, sabe? Tipo, como é que isso atinge a minha vida a ponto de que vai comprometer meu casamento, né? Sim. Tanto para homem quanto para mulher, no caso. Isso é fundamental, fundamental, fundamental. As pessoas geralmente acreditam, né, naquela história que foi contada e que é, vamos dizer assim, né, o status da questão. Ou seja, ver pornografia é um negócio que não faz mal, né, e que, assim, às vezes ali apimenta o relacionamento. As pessoas acreditam nisso porque, é o que estão falando, então vou me agarrar a esse. Todo mundo faz, então deve ser assim mesmo, não deve trazer nenhum prejuízo. O fato é que não. Quer dizer, o fato é que se a gente olha o outro lado da moeda, então aqui a gente quer mostrar simplesmente o outro lado da moeda para a pessoa perceber que existe um outro lado da moeda que nem, não está sendo tão dito assim. E que eu, né, que vos falo, estou tentando dizer. Ou seja, existe um outro lado dessa moeda. Dos anos 2000 para cá, existem vários estudos que mostram como que o número de divórcios aumentou assim abruptamente. E um dos elementos, né, que os pesquisadores colocam ali é justamente o consumo de pornografia por um dos cônjuges. E é muito curioso isso. Se a gente for pegar isso que a gente estava, né, vinha falando na primeira parte aqui, quer dizer que a coisa ela vai escalando. É óbvio que a gente vai perceber que esse sujeito, né, ou essa pessoa, essa mulher, ou esse homem, em algum momento ele vai querer sair da tela. Sim. Eu, né, já comi todas as pizzas que tem nessa pizzaria, já consumi todo esse cardápio. Eu não saboreio nenhuma mais, nenhuma delas tem mais graça. Então agora, né, vamos aqui, quem sabe, né, pular para prostituição. Pular para prostituição. É o que eu vejo no consultório todos os dias. Né, mulheres, né, destruídas por conta disso. Que o marido, né, acabou caindo nessa daí, de ir na prostituição, etc, etc, etc. E aí o relacionamento está ferido. Esse é um ponto evidente. A pornografia, ela é responsável pelo aumento dos números de divórcio, dos anos 2000 para cá. Um outro ponto importante e que menos visível, esse é muito visível, esse primeiro é muito visível. Um outro ponto muito importante e menos visível, mas quando a gente fala fica muito claro, é o seguinte, Mariana. Algumas pesquisas de neurociência comprovaram uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Pessoas que consomem pornografia, elas tendem a ver a mulher, né, o parceiro, ou o homem ou a mulher, elas tendem a ficar mais críticas com a aparência física do parceiro. Então o homem tá lá, né, ele vê, né, pornografia, tá com problema em pornografia, tá viciado em pornografia, naturalmente ele vai ficando um pouco bem mais crítico
Ele nem sabe de onde é que tá vindo isso. Mas ele vai ficando muito mais crítico com a aparência da mulher. E aí ele começa a ficar crítico e chato com isso. Ele começa a encher o saco da mulher por causa disso. Começa a ficar um cara cri-cri por conta disso. Um outro elemento é o aumento da agressividade. Isso é muito fácil a gente ver. Muito do que se tem na pornografia não é sexo, é violência. Sim, perfeito. É óbvio. Né? Muito do que se tem na pornografia não tem nada a ver com sexo. É, assim, violência pura. E aí, por conta, né, né, transforma o amador na coisa amada, ou seja, de tanto ver aquilo, a pessoa vai, né, se transformando naquilo. E aí ele começa a ser um sujeito mais irritado e mais violento. E é claro que isso é fatal, é destrutivo para o relacionamento. É claro que isso vai começar a criar conflito no relacionamento. As mulheres, em geral, se sentem traídas. As mulheres, em geral, se sentem... Essa é a primeira reclamação delas. Eu não me sinto suficiente. Né? Eu não me sinto tão bonita quanto aquelas atrizes. Eu não me sinto tão boa quanto elas. Isso começa a criar ódio. Isso começa a criar raiva. Isso começa a criar desconfiança. Como é que você vai se relacionar? Você vai ter um relacionamento com uma pessoa que você não confia. Que você não, né, não confia em deixar essa pessoa, sei lá, se eu precisar ficar trabalhando até mais tarde aqui, sei lá, até altas horas da noite, como é que eu vou me relacionar com minha mulher se ela tá lá deitada, lá pensando no que eu tô fazendo aqui? Então, é introduzido no relacionamento esse elemento de desconfiança. E é um negócio muito caro de ser reconquistado. Demais. É um negócio muito caro de ser reconquistado. Então, a pornografia, ela vai enganando aos pouquinhos o sujeito, né? E de repente ele vai ficando mais insensível com a mulher dele. Ele vai ficando mais insensível. E aí, o que vai acontecendo? Aquele processo da morte do amor. Aquele processo da morte do amor. Ele vai, né? Tudo pra ele é sexo, tudo pra ele é prazer corporal. Ele começa a ver as mulheres e a mulher dele como um objeto, ou seja, ela tem que dar prazer pra mim, é uma fonte de prazer, ela é somente isto. Ela é uma fonte de prazer para mim, porque, né, passo horas aqui, já tem de pessoas que passaram 6, 7, 8 horas vendo pornografia por dia. Isso não é raro, muito comum, inclusive. Caramba, mas é o horário comercial inteiro. Essa pessoa não trabalha, não? Justamente, tipo, né, é assim, é final de semana, de madrugada, e aí chega, sério, já tem de pessoas que passaram, assim, madrugada, 6 horas vendo pornografia, chegou no outro dia no trabalho e dormiu numa reunião e foi mandado embora. Nossa. E foi mandado embora. Não é porque, com certeza, a produtividade dela já vinha baixando, né? Já não era de hoje que estavam pensando em mandar ela embora. Isso é muito sério. Então, o que começa a acontecer no relacionamento? Esse sujeito, ele vai se envolvendo com pornografia cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e daqui a pouco, né, ele começa a ver tudo como uma fonte de prazer para ele, inclusive a própria parceira. E isso é um crime contra o outro, quer dizer, isso é um crime contra o amor. É claro que, pô, sexo é um negócio bom e prazeroso mesmo. Mas assim, sei lá, como é que você vai pautar toda a sua vida, né, tudo que a outra pessoa com base se um dia essa pessoa, por exemplo, sofrer, sei lá, um acidente e não poder mais ir pra cama com você, você vai deixar de amar? Você vai deixar de olhar para ela e cuidar dela e amar? Então, a pornografia começa a introduzir esse elemento de egoísmo no relacionamento. Sabe? Tudo vira um objeto. Tudo vira um objeto. E eu não consigo ver nada além disso. É um crime, é um crime. Isso acaba com o olhar do sujeito. Essa coisa do egoísmo que você falou é muito real, assim, porque no fundo, o consumo é isso, né? É algo que você faz, que você assiste para se satisfazer. Aquilo não é pensando no outro. Então, essa história de tipo, vou ver para pimentar o relacionamento, não é para o relacionamento. É para você. E uma prova disso é esse cara que mandou essa mensagem. Você vê, ele estava tão perdido naquilo, e é um reflexo tão grande de um egoísmo, de fato, que já fugiu do controle,
que ele estava tentando convencer a mulher, ou seja, se ele estava tentando convencer porque ela não queria, a trair. Ou seja, ele estava querendo que a mulher dele, né? Ou seja, a pessoa que ele foi lá, imagino eu, que jurou estar com ela até que a morte os separe, ele queria ver aquela mulher com outro homem contra o gosto dele, dela, contra a vontade dela, porque ele criou um fetiche na cabeça dele. E certamente esse fetiche foi alimentado, talvez não diretamente, não sei, porque eu não sou o cara, não tenho como saber se ele consome ou não pornografia, mas indiretamente é isso também. A pornografia não está só no fato de você entrar num site pornô e ver vídeo. A pornografia permeia a nossa vida, a gente não quer e a gente consome. Tá na música, tá na arte, que não é arte, mas enfim, tá em todo canto. Então, assim, a vida inteira, para onde você olha, você vê um reflexo da pornografia. Então, esse cara, pode ser que ele não seja mesmo o sujeito que passa, sei lá, como você falou aí, 8 horas assistindo vídeo pornográfico em site pornográfico. Mas alguma coisa relacionada a esse universo da pornografia fez com que ele desenvolvesse aquela necessidade, aquele fetiche, e acabasse colocando ali em risco o casamento dele com a mulher dele, né? Então é um negócio muito bizarro. E é isso que você falou, é um reflexo de uma postura completamente egocêntrica. Porque esse cara, ele sequer está considerando o desejo da mulher dele, né? De não fazer aquilo que é um absurdo. Se você for parar para pensar, nem precisa parar para pensar, né? É um absurdo você estar pedindo para sua mulher lhe trair. Pelo amor de Deus, quem que em sua consciência pede isso, né? Então, assim, é um negócio muito bizarro, porque você vai nessa e você age exclusivamente, integralmente, para satisfazer aquilo que você quer. Então, o outro, ele já não fica mais nem em segundo plano, ele fica em último plano. Porque o que vai importar mesmo é o seu desejo, é o seu fetiche, é aquela sua vontade. Então, isso é muito bizarro, né? E uma outra coisa que eu queria que você comentasse um pouco, Miguel, é sobre como isso chega nas pessoas cada vez mais jovens, né? Tipo assim, aquilo que a gente falou no começo. Quando eu falei sobre isso no meu Instagram, várias mães me escreveram dizendo assim, poxa, pega o celular do meu filho e só tem vídeo pornográfico. Meu filho tem 12 anos. O que eu faço? Né? Tipo, como é que eu lido com isso? Porque cada vez é mais cedo. Aí você tem um exemplo da menina que me escreveu, com 9 anos começou a ver pornografia. Então, assim, é um negócio que daqui a pouco vai chegar em criança de 4, 5, 6 anos. Se já não tiver chegado de alguma maneira e a gente não sabe, né? Então, assim, me conta um pouquinho desse outro lado também. Vamos levar isso muito sério, né? A gente precisa levar isso a sério, por quê? Porque é um problema diferente. Ou seja, tempos atrás, sei lá, pai e mãe que tinham alguma conversa sobre sexualidade com os filhos, era assim, na faixa ali do início da adolescência mesmo, né? Era diferente o negócio. Quando tinha alguma conversa, era ali por seus 13 anos, sei lá, 12, 15 talvez. E se não, também passava batido. Então, acho que é a maior parte dos casos. Agora, a gente está diante de um problema muito recente e a gente tem que falar uma coisa para as pessoas. E a média hoje em dia, né? A média, se você buscar a estatística agora, você vai ver que a média hoje em dia, assim, ó, qual é o início assim, que as pessoas começam a ter contato com pornografia? Com que idade? Existe uma média feita nisso no Brasil, a média de 9 anos. 9? 9 anos. 9 anos. Então, crianças de 9 anos, em média, né, já estão ali com o seu celular, então, né, vendo ali um vídeo pornográfico. Mas, agora, vamos lá. Por um lado, né, isso é óbvio que foi provocado intencionalmente por uma série de cabeças, né, que estão aí pensando bobagem, pensando merda no nosso país. Isso, né, isso não acontece do dia para a noite. Os costumes e os hábitos, eles não mudam, eles são programados para mudança. Né? Isso aí não existe assim, mudança de repente, né? Não, claro, óbvio que não. Existe todo um projeto de sexualização das crianças, todo mundo sabe disso daí. Né? A coisa mais óbvia. Agora, por um lado, né, existe esse movimento. Agora, por outro lado, existe o seguinte, os pais precisam abrir mais os olhos para isso. E quando eu falo abrir
Não é ir lá e dar esporro no moleque, ou dar esporro na menina. Não é isso. Não é isso. É o seguinte, olha, primeira coisa, o que uma criança de 10 anos está fazendo com um celular na mão? Primeira coisa. Tipo, porra, a gente tá no universo, no 2021. A gente não tá em 1990. A gente tá em 2021. 2021, você abre um joguinho, aparece pornografia. Então, os pais precisam abrir os olhos, primeiro, para essa primeira realidade. Segundo, né, o que teu filho tá fazendo lá? Você tem que saber o que ele tá vendo. Você tem que saber o que ele tá... Tem que saber tudo que ele tá fazendo. Você tem que saber tudo que ele tá fazendo. Né? E levar isso muito a sério. Porque um dos fatores que pesam, né, para o desenvolvimento de uma verdadeira adição, ou seja, de uma cronificação desse vício, né, existem vários fatores. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter visto pornografia volta e meia e ter escapado dessa. Agora, outra pessoa pode ter visto pornografia volta e meia e ter ficado agarrada ali, ter ficado presa ali. Tirando o fator da liberdade da pessoa que acabou reincidindo, existem outros fatores que ajudam a pessoa a ter mais dificuldade a sair disso aí. Por exemplo, um ambiente familiar muito conflituoso na infância, com muito desamor, com muito desafeto, né? Péssimos, segundo lugar, péssimos exemplos de relacionamento. Então, essa pessoa tem um péssimo exemplo de pai e mãe, ela tem um péssimo exemplo de como é que se lida com a mulher, de como é que ama uma mulher, de como é que cuida, como é que ama. Um ambiente permeado de desgraça. Agora, existe um terceiro fator, que é a idade. Uma pessoa que começou a ver pornografia muito jovem, uma pessoa que começou a ter contato com pornografia muito cedo, isso vai pesar para ela depois. Quando ela tiver os seus 15, 20 anos, não vai ser fácil para ela conseguir sair desse vício. Igual é para a coleguinha dela, igual é para o amiguinho dele. Então, isso daí é responsabilidade dos pais. Qual é a responsabilidade dos pais? Proteger os filhos. É em todos os sentidos. Então, é sim da responsabilidade dos pais lançar o olho sobre isso aqui. Ah, mas meu filho precisa do celular porque ele sei lá, tem não sei o que da escola. Sei, né? Se vira. A pessoa se vira para tanta coisa hoje em dia, e a pessoa tem que se virar para isso, pô. É filho dela. Não é? É desculpa. Dá um jeito. Dá para dar um jeito. Sempre dá para dar um jeito. Não é isso? Então, a pessoa tem que tomar a responsabilidade. Assim, olha, esse problema é um problema sério. E eu tenho que cuidar dos meus filhos com toda a dedicação do mundo. Mesmo que eu fique sem dormir aqui, que eu me sacrifique, mas essa é a minha função. Não é como na década de 80, o sujeito que via uma revistinha ali. Na década de 70, o cara via uma coisinha aqui ou ali. Não é assim mais. Hoje, quando uma criança tem contato com pornografia, ela vê tudo de uma vez. E vê uma pornografia muito hardcore. Uma vez eu estava dando uma palestra, Mário, para fechar esse tópico. Uma vez eu estava dando uma palestra, e aí uma mãe levantou a mão e falou: "Oi, Miguel, queria te contar uma história." E ela contou que o filhinho dela, eles estavam em casa jantando, e aí o filho veio correndo do quarto, chorando assim pelo corredor. Ela abraçou, disse: "O que foi, meu filho? O que aconteceu? Você caiu? Um bicho te mordeu? O que é que está acontecendo?" E não falava. E aí ela percebeu, de algum modo, mãe, né? Mãe conhece, intui tudo, né? E foi lá no quarto onde ele estava. Chegando lá, né, ela viu que tinha uma pornografia na tela, assim, no computador. Viu que ele tinha topado com pornografia no computador. E ela acalmou ele e tal. E aí depois, quando ele conseguiu falar, ele disse: "Olha, né?" E aí ela me disse: "Miguel, ele me disse o seguinte: o problema não foi o que eu vi, mãe. Né, o problema é que o papai faz isso com a mamãe." Ou seja, Nossa. sabe lá que diabo que esse menino viu? E ele estava preocupado porque ele achava que sexo que o pai e a mãe dele faziam era aquilo lá que ele tinha visto. Que loucura, né? Que loucura. E aí Então, fala. a criança, ela tem que ter, as primeiras experiências da criança, elas têm que ser as melhores possíveis. A criança só tem que ter contato com bondade, com beleza, com verdade, com coisas altas, elevadas. Ela tem que, porque isso vai ficar impresso na alma dela. O Platão dizia isso daí. Ela tem que ter contato com essas coisas primeiro. E depois, aos pouquinhos, ela vai recebendo, você vai dando doses homeopáticas do mal para ela.
aos pouquinhos você vai mostrando que o mundo também tem esse elemento de maldade. Mas aos pouquinhos. De modo que a experiência estética que foi gravada no coração dela em primeiro lugar foi da bondade, foi da beleza. Agora, uma criança que aos 9 anos nunca teve contato com nada, né? Sei lá, pai e mãe divorciado, separado, briga daqui e dali, ela topa com isso com pornografia, ela vai ter um monte de problema emocional. Com certeza. E você falou uma coisa muito, muito interessante, assim, né? Que é a gente sabe que existe toda essa coisa da cultural de sexualizar as crianças, isso é óbvio. A gente vê isso na TV, a gente vê isso na música, a gente vê isso em todo canto. Mas uma coisa que você falou que para mim é muito interessante, que é o seguinte: a gente não pode somente culpar o externo, né? Culpar a coisa que está alheia, assim, somente responsabilizar terceiros. A gente tem que fazer exatamente o que você sugeriu, né? Que é cuidar e proteger. E aí eu lembro disso porque eu tenho um irmão que tem 15 anos, né? E, obviamente, você imagina que já enfrentamos situações muito complicadas. É um adolescente de 15 anos, enfim, tem suas curiosidades, tem seu convívio com os amiguinhos na escola, que acaba, de certa forma, sendo um certo tipo de influência para alimentar a curiosidade sobre essas coisas e tudo mais. E aí eu lembro que, numa discussão que eu tive com os meus pais sobre isso, aí eu falei a respeito dessa coisa de vigiar, né? Então, assim, você tem que ver o que é que o menino está fazendo, o que é que ele olha quando ele liga o computador. Olha o histórico lá, vai ver o que é que ele tá, quais sites que ele está visitando, o que é que ele está vendo, e a partir dali você dá instruções para ele, óbvio. Primeiro você dá antes as instruções, depois você vigia e continua dando as instruções, né? E aí surgiu aquela coisa de tipo assim, mas aí tem a privacidade. Eu falei, não, 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 peraí, calma. Privacidade, quem tem é adulto que Exatamente. mora só e paga a conta. Paga conta. Criança não tem privacidade, não, gente. Como assim? Né? E essa é uma discussão que eu vejo que muitos pais têm, né? É porque eu não quero invadir a privacidade do meu filho. Mas seu filho não tem que ter privacidade. Criança não tem que ter privacidade. Para que uma criança quer privacidade? Você tem privacidade quando você é adulto, né? E dono da sua própria vida. Criança, você tem que ser vigiado o tempo inteiro. Justamente pelo motivo que você falou, para que ela consiga imprimir ali na vida dela as coisas boas. Então, se você Exato. não faz isso, ele está sujeito a consumir qualquer tipo de coisa por causa da privacidade. Não tem que ter privacidade. Criança não tem que ter privacidade. Você tem que estar ali o tempo inteiro vigiando o moleque, falando, isso aqui sim, isso aqui não, passando um bom exemplo, que é o que você falou, porque também não adianta, né? E isso é uma coisa muito importante. E a gente fala muito da responsabilidade, eu falo muito da responsabilidade, e aí entra a responsabilidade dos pais também, individualmente, de passar para esses filhos os bons exemplos. Porque também não adianta muito, porque é uma coisa que a gente sabe, né? Assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, assim, não adianta muito você chegar para o moleque e falar, olha, isso aqui é errado, mas aí o papai vira, tranca a porta do quarto e vai fazer e vai ver. Então é um negócio muito doido, né? Isso que você falou aí é um negócio muito bizarro. Exatamente. E assim, o exemplo arrasta e o amor aponta ainda mais para a coisa. Sim, não basta eu dar só um exemplo, porque às vezes o exemplo ele pode ser um negócio meio neurótico e meio externo. É assim, caramba, o que que eu amo? Os meus filhos vão amar aquilo que eu amo. Deve muito. Então, não adianta dar exemplo daquilo que você não ama. Se eu não amo, por exemplo, você tem um clube de leitura, pô, se eu não amo cultura, literatura, se eu não amo essas coisas, não adianta eu querer que meu filho goste disso, porque ele não vai gostar. Ele vai, na verdade, se eu quiser fazer ele gostar e eu não gostar, ele vai odiar o negócio. Isso. Vai virar um Nietzsche da vida. É, Vai virar um Nietzsche da vida, que odeia aquele negócio. Então, você tem que amar aquele negócio. Você tem que amar aquele negócio. E criança é um negócio assim, você não pode deixar o bicho a Deus dará. Né? Esse tempo mesmo eu estava também conversando com a minha esposa de um caso que a gente estava conversando aqui, e é um caso de atendimento, assim, a gente está falando, olha, né, pai e mãe, né, estão ali,
era um adolescente, né, que ficava em casa sozinho a tarde inteira praticamente. Então, pai e mãe tinham seus compromissos e a gente estava notando que o adolescente ele estava sendo muito deixado. Tipo assim, a vida dele era bem triste. Ele ficava a tarde inteira em casa sem fazer nada, não tinha amigo, né? Tinha seus 13 anos e ficava, né, conversando com ele, falando, não, eu fico lá em casa. Então, assim, e a gente, né, conhecendo a história, a gente fala assim, olha, ele tá com as portas abertas ali para entrar na pornografia e depois ele vai ter muita dificuldade para sair disso. Se ele um dia tiver um relacionamento, né, com uma mulher ali, ele pode ter dificuldade, inclusive, de ereção por conta disso. Existe um certo tipo de disfunção erétil chamado PIED, Pornography Induced Erectile Dysfunction, que é uma disfunção erétil justamente induzida pelo consumo de pornografia. Então, os pais eles têm que pensar assim, olha, eles não podem pensar daqui uma semana, um mês. Eles têm que pensar daqui 10 anos, 20 anos. Esse sujeito, essa menina, esse menino, um dia ele vai crescer. E aí, como é que vai ser a vida dele? Como é que ele vai olhar para as mulheres? Como é que ela vai olhar para os homens? Ah, mas eu vou invadir a privacidade do meu filho. É medo. Eu tenho medo do meu filho. Tem medo do meu filho. Então, perde esse medo bobo. Né? Porque, na verdade, ele vai te agradecer se você fizer isso. Ele vai falar assim, era exatamente isso que eu estava esperando. Você, meu pai, é meu herói que está aqui me salvando disso aqui. Muito obrigado. Você, mãe, é minha heroína, porque veio aqui, me alertou desse negócio. Muito obrigado porque você me alertou. As minhas amiguinhas da escola não alertaram, a professora tia da escola não alertou. Ninguém alertou. E foi só você, pai, só você, mãe, que alertou. Então, muito obrigado. Isso é sensacional, isso é o que todo adolescente gostaria de ter ouvido. Todas as pessoas que hoje têm problema com pornografia gostariam de ter ouvido isso de pai e mãe lá atrás. Exatamente. Então é um negócio que se você não corta logo no começo, né? Assim, se você não tem essa preocupação de já no início, você falou aí de um número que para mim foi absurdo, né? Que as crianças aqui começam a consumir pornografia com 9 anos. Então, se ali você já não começa a tentar puxar o seu filho, direcionar seu filho para um caminho diferente, ele só vai. Ele só vai, porque assim, a criança, e é uma coisa que obviamente você sabe disso muito melhor do que eu sou zero, eu tenho zero conhecimento a respeito, mas a criança é um diamante ali que você vai lapidar, né? Pode ser que vire uma coisa boa, pode ser que vire uma coisa ruim. Então, se você deixa aquilo ali solto, né, sem colocar limites, sem impor regras, você está dizendo para o seu filho assim: olha, eu não amo você, porque se eu não estou preocupada com as coisas ruins que permeiam a sua vida, que podem te atingir, é porque eu não te amo. E olha que mensagem triste de você passar para um filho, né? Porque para mim é muito claro que o amor impõe regras, o amor Mas é impõe limites, o amor impõe muros que você não ultrapassa. Então, assim, se você não deixa isso muito claro para os seus filhos, eles crescem com essa sensação, essa falsa sensação de liberdade, de que podem consumir tudo, mas que na verdade é uma prisão. Porque isso vai condicionar toda a vida dele. Vai prejudicar a produtividade dele no trabalho, vai prejudicar os relacionamentos. E aí, o que você fez de bom para o seu filho? Absolutamente nada. Por quê? Porque lá atrás, quando você deveria ter freado, você ficou com medo do seu filho ficar chateado com você, porque você não queria invadir a privacidade do moleque. Então, assim, é um negócio muito bizarro, né? louco isso. Olha, a atenção é uma das formas de amor. Aquilo que você presta atenção, você está amando. Sim. Então, se você presta atenção em bobagem, se você presta atenção no Faustão, você está amando o Faustão. Não, não é? Se você presta atenção no Tolstói, no Dostoiévski, você está amando essas coisas. Se você presta atenção no seu filho, se você quer saber o que ele está fazendo, e não é assim, é uma atenção e uma preocupação viva, eficaz e real. Não é uma preocupação histérica e impotente. Porque o brasileiro às vezes é mestre de fazer isso. Então, eu me preocupo tanto com os meus filhos aqui, e faz um barraco, e na prática mesmo, nada. Então tem que ser um amor vivo mesmo, assim, ó, de quem vai lá, de quem senta do lado, de quem age, de quem faz. Pelo bem dele. Mas isso é muito claro, né? Assim, é claro como a luz do sol mesmo. E eu espero que assim, a gente
falando isso daqui, né, que os pais acordem para isso, né, e aí, quem sabe a gente consegue aqui, né, falando esse tipo de coisa, prevenir uma série de coisas lá. Eu geralmente falo com o William, que é meu coprodutor, e falo assim, olha, o nosso trabalho é um trabalho muito sério, porque o nosso trabalho ele previne crimes para daqui 30, 40 anos. A pornografia ela produz abusadores. Na maior parte dos casos de abuso, né, o que geralmente se procura dentro do âmbito do direito, se esse sujeito consumir pornografia. Vai se ver nos históricos, vai se procurar ali nos computadores. Tem várias histórias aí de abusadores renomados que eles mesmos assumiram. Falaram assim, olha, o meu problema era porque eu via muita pornografia. Então o nosso trabalho é um trabalho muito sério. Não é que a gente vai curar esses caras que já estão presos e não podem nem sair da cadeia. Porque talvez isso daí é um caso quase irreversível. Mas a gente está prevenindo que as pessoas cheguem lá. E isso aí não tem dinheiro que pague. De jeito nenhum. Inclusive, parabéns pelo trabalho, porque é um tema muito sensível, é um tema que as pessoas têm um receio, um medo muito grande de falar sobre ele, né? Então, é muito importante mesmo o que você faz, Miguel. Parabéns. E aí, a gente tem 3 minutinhos só, e eu queria que você falasse o seguinte: eu sei que muita gente que está aqui assistindo a gente talvez não tenha esse problema, mas muita gente tenha, né? E aí, certamente, essas pessoas podem estar se perguntando agora: beleza, já entendi que isso é uma merda, já entendi que isso só vai prejudicar a minha vida. Como é que eu saio disso? Como é que eu paro de consumir isso? Como é que eu me livro desse vício para que isso não me prejudique futuramente? E o que é que você diria como alguém que atende pessoas em consultório, alguém que trabalha com isso, que estuda esse assunto? O que é que você diria para essas pessoas? Olha, em 2 minutos dá para falar uma coisa que ajuda bastante, que é o seguinte. Se você percebeu que você tem o problema da pornografia, você tem que começar a entender a pornografia como febre. Mais ainda, começar a entender a pornografia como um sintoma, como uma luz que acende no painel do seu carro. Então, começa a perceber que, na verdade, a pornografia ela não é o seu problema. Na verdade, a pornografia é a medicina que você está usando para resolver outros problemas. Então, quando você está triste, ansioso, deprimido, frustrado, irritado, você geralmente usa essa medicina. Então, é uma luz que está aparecendo no painel do carro. E essa luz que acendeu ali, que é o problema da pornografia, está só dizendo para você que o motor do carro precisa de uma atenção. Então, a pornografia ela aparece no teu comportamento, ela aparece para você e te chama a atenção. E aí você precisa olhar para dentro da sua alma e ver o que precisa de conserto ali dentro, o que está acontecendo com esse motor, porque senão daqui a pouco ele vai fundir. Então isso muda a atenção da pessoa do comportamento para o problema real. 2 minutinhos restantes, mas eu acho que é isso. É isso mesmo. Até porque eu acho que, como você falou muito bem, é uma espécie de sintoma, né? Você Exatamente. consome aquele tipo de conteúdo porque tem algum problema com você ali que você vai consumir. E aí é por isso que a gente falou que o problema da pornografia, o vício na pornografia, se equipara ao vício em outras drogas. Porque é justamente isso. Você tem algum. Aquilo é a sua válvula de escape, é o seu refúgio. Só que se você precisa de um refúgio, é porque tem alguma coisa ali na sua realidade que está te incomodando, e eu acho que é para isso que você tem que olhar. Né? Então é muito, muito legal essa analogia que você fez com o carro, porque eu acho que é exatamente isso. É É o exatamente. alerta que avisa que você precisa dar um pouco mais de atenção ali para sua alma. É o alerta da alma, né? Digamos assim, porque o problema sempre é mais embaixo. O problema, a luz do carro é sempre uma bênção, porque ela está mostrando que o motor está com problema. Mário, obrigado Exatamente. Ai, foi muito legal, Miguel. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, adorei. uma mulher falando disso com sinceridade, né? E eu acho que isso aí deve ter enchido o coração de muitas que estão aqui, que tem esse problema. Enchido o coração né, delas aí com esperança e com muito amor. Obrigado pela tua presença, sempre Obrigada a marcando. você. Obrigada, gente. Um beijo. Pessoal, Obrigada, Miguel. Tchau, tchau. tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.